depois entra o Estevam, e esse foi o único que entrou para fazer algo mais ou menos parecido com o que ele tem feito ali no clube. Mas, fora isso, assim, e isso já estou falando das tentativas de corrigir, porque o problema principal é, do jeito que começa, a gente vê no começo dos jogos alguma tentativa e depois a coisa vai se perdendo. Contra a Venezuela foi parecido. Hoje, os primeiros 15, 20 minutos do Brasil não foram ruins, assim, no sentido de jogadores se procurarem, ter uma tentativa de infiltração, mas parece que a coisa vai se desorganizando de uma maneira que o time vai se perdendo e a colocação que o Brasil tem na eliminatória hoje, que é o 5º lugar, ela é uma colocação medíocre, 5º de 10 é medíocre, porque o futebol é medíocre. E o Brasil não tem jogador para ser medíocre, né? O Brasil tem alguns dos principais jogadores do futebol mundial hoje. Quando você olha a escalação do Brasil, você olha o futebol do Brasil, alguma coisa não bate. Não bate. Porque, peraí, são esses caras que eu vejo no fim de semana? São esses caras que eu vejo na Champions League? São esses caras? São esses caras que me encantam no final de semana e quando vestem a camisa amarela não conseguem, às vezes, fazer uma tabela, fazer uma ultrapassagem, fazer, como diz o Calçade, depende de uma jogada individual. Então, eu acho que o final de ano normalmente é a época de balanços, né? E o balanço de 24, sim, é porque 23 já foi um ano horrível, né? Com a experiência com o Diniz, que foi péssima, não deu certo e passou muito longe de ser o que se imaginava. E assim, a gente imaginava que 24 pudesse trazer coisas melhores, mas trouxe uma Copa América ruim e um pós-Copa América que não dá a sensação de que estamos chegando a algum lugar. Então, hoje eu tenho dificuldade em ver o Dorival como um técnico adequado a dirigir o Brasil numa Copa do Mundo. Eu tenho dificuldade, assim. É difícil falar isso, porque ele é um cara correto, sério, né, trabalhador, mas que a coisa não está acontecendo. E se a gente tivesse uma faísca de, não, peraí, vamos dar tempo, porque parece que com tempo vai. Técnicos com menos tempo estão fazendo mais. Você olha para essa eliminatória, você olha o Gustavo Alfaro no Paraguai, que ele transformou o Paraguai. O BKSS no Equador está assim. Alfaro ainda não perdeu. Não, o Alfaro não perdeu no alto do morro hoje. 4 mil metros de altitude foi buscar um empate nos acréscimos. Ali é impossível. Então, assim, você tem técnicos com muito menos material humano e com as mesmas dificuldades, como lembrou o professor, e eles estão fazendo alguma coisa. Ou pelo menos estão dando sinais de que a coisa está evoluindo. Na seleção brasileira, assim, a ideia de que está difícil sair da mediocridade, ela está doendo. E, assim, em março tem Colômbia e Argentina. Sim. O Brasil vai querer pagar para ver e chegar até lá? Porque eu acho que é hora de balanço, inclusive, é hora de discutir se vale a pena ou não seguir com o comando técnico que não está levando o time para lugar nenhum, né? Aproveitando o teu gancho, Jean Oddi, boa noite. O Brasil, com o Dorival, estreou em 2 amistosos na Europa, batendo a Inglaterra e empatando com a Espanha. 2 bons jogos, claro, uma amostra muito, muito, muito pequena, mas nos confrontos contra os maiores sul-americanos, as maiores seleções sul-americanas, até agora não conseguiu nenhuma vitória. Na Copa América, não conseguiu vencer a Colômbia, não conseguiu vencer o Uruguai, foi derrotada a seleção brasileira pelo Uruguai nos pênaltis, e nas eliminatórias a mesma coisa. O Brasil faz seu segundo jogo contra um gigante em casa nessa eliminatória. Contra a Argentina, ainda com o Diniz, perdeu. E hoje, contra o Uruguai no Brasil, já retorno, né? Porque no primeiro turno o Brasil, com o Diniz, foi derrotado em Montevidéu, não conseguiu superar a Celeste. Isso preocupa bastante, né? Boa noite, Plihal. Preocupa bastante. Só rapidinho, assim, antes de responder a tua pergunta, eu acho que, assim, a gente não pode deixar passar, e você foi muito bem ao abrir o programa falando, acima de tudo, do público. Porque num jogo tão irrelevante, né, num torneio irrelevante, porque é irrelevante do ponto de vista de classificação e tudo mais, a gente senta aqui e agradece que apenas daqui a 4 meses a gente vai ter que sentar aqui de novo para falar de um jogo de seleção brasileira em eliminatórias. Mas, assim... acho que o que há de mais relevante hoje é o público da Fonte Nova, né? Que é fruto de uma insensibilidade. Anunciadas 41 mil pessoas, mas quem conhece a Fonte Nova tem certeza que tinha muito menos. Vamos lembrar que a capacidade operacional da Fonte Nova, eu não sei se foi isso que foi colocado à venda, mas a capacidade operacional, embora o público seja oficialmente de 50 a 51 mil pessoas, a capacidade operacional é de 47 mil, 47, 48 mil.
Quem olhou para o estádio hoje viu que não tinha 41.500. A não ser que muita gente tenha ficado no banheiro. De repente, as instalações do banheiro acabaram atraindo as pessoas. Ou vai vestido de cadeira. É isso. Você vai vestido de cadeira e assim, e é fruto de insensibilidade e de ignorância completa, né? O preço dos ingressos, apenas, R$100 apenas no anel superior, R$100 mais os 2 quilos de comidas e depois 200, 400, R$600 é um negócio... Tem que gastar mais R$100 para comprar um binóculo para você. Exato. Então, assim, vamos falar a verdade, né? É um absurdo, isso precisa, acho que, ficar claro e a gente precisa falar sempre disso, para que em algum momento os caras se liguem que a ambição, inclusive, só acaba... Mais caro, R$800. Repito. Ali na faixa de 600 você conseguiu um lugar legal, viu? Exato. Repito, R$100 o mais barato, mais 2 quilos de comida, tá? Porque esse é o... Se o Brasil tivesse vencido, consegue botar o ingresso a R$800. Quanto é 800 pau? É que a CBF arrecada pouco. As outras fontes são curtas. Mas, obviamente, esse é o típico caso em que se você cobra menos, você arrecada mais. Essa é a burrice que impressiona e tem também. O detalhe esportivo, porque com 50 mil pessoas, a bola dá na trave e entra. Com, 25 mil hoje lá, a bola dá na trave e sai. Para não entrar na questão do perfil do público, né? Na hora que você coloca esse preço, enfim, a gente sabe bem... Você escutou o primeiro canto? Você está prestando atenção? Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Então, eu não vou nem falar das nossas torcidas patrocinadas, enfim. A gente tem vários problemas em relação à seleção brasileira, mas é assim mas que... influencia diretamente no jogo mesmo. Claro que influencia. Acho que assim, isso tudo é fruto de um contexto, é fruto de anos de um trabalho mal feito em vários aspectos. Então, assim, é uma pena que seja assim, mas hoje a maneira como a seleção brasileira é vista no Brasil tem a ver com tudo, absolutamente tudo isso, né? Com as coisas que a gente fala o tempo todo. Claro que, assim, com o calendário, com os preços, com o distanciamento, com o fato da seleção atrapalhar tantos clubes, tudo isso. E, além disso, é uma seleção, né, que, como vocês falavam, não traz nada de legal. Eu estava fazendo, enquanto assistia o jogo, eu ficava pensando nas outras grandes seleções do planeta, mesmo aquelas que não atravessam, talvez, os seus melhores momentos, e olhava, cara, essas seleções, elas sabem, eles vão afirmar que 4, 5 jogadores para a próxima Copa do Mundo estarão naquele time. A seleção brasileira é uma loucura, porque é uma absoluta incógnita. Qual é o time que vai entrar em campo na próxima Copa do Mundo? Claro que o time não tem que estar montado, e não é assim. Você não tem 2 anos antes, ou 1 ano e meio antes que seja, uma seleção montada para uma Copa do Mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, em geral, você tem as coisas se encaminhando. Hoje a gente não tem a menor ideia de quem serão os laterais. Temos muitos zagueiros, é verdade, mas talvez os melhores, aqueles que estão jogando melhor, nem tenham jogado hoje. Ok, o Bremer porque está com uma lesão seríssima no momento que foi convocado, mas a gente tem o Murilo também jogando muito bem. Então, assim, você tem várias opções boas na zaga, mas a gente não consegue afirmar que essa zaga, Gabriel Magalhães e Marquinhos, vai ser a zaga da Copa do Mundo. Dificilmente será. Dificilmente será. E aí até por uma questão também acho que de fase, de idade, de como cada um vai chegar no momento que a gente começar o Mundial. O meio-campo nem se fale. O meio-campo nem se fala. Sim, porque, em geral, os jogadores que saem do Brasil para jogar na seleção brasileira são aqueles em que assim, vão ter que trabalhar dobrado para conseguir uma vaga na Copa do Mundo. Hoje, talvez entre todos esses que têm sido convocados, e são bons jogadores, ninguém discute isso, ninguém discute a qualidade do Bruno Guimarães, do André, por exemplo, do Paquetá, mas hoje talvez aquele que esteja mais apresentando alguma coisa é o cara que joga no Brasil, é o Gerson. Então também não consigo afirmar quais serão esses meio-campistas. E mesmo o Gerson, a gente tem dúvidas de como ele vai se virar num jogo, numa dinâmica mais alta do que a de hoje. Claro, e um jogo, sei lá, por exemplo, contra as grandes seleções europeias. Hoje a gente lembra, o Uruguai entrou em campo fazendo uma mudança, inclusive, para se defender melhor, né? Para se proteger do que o Brasil poderia oferecer e não oferece. E aí a gente olha para os nossos grandes jogadores, aqueles que de cara seriam incontestáveis, que ninguém, na hora de escalar os 11 da seleção brasileira, vai tirar o Neymar, se ele estivesse à disposição, evidentemente, e o Vinícius Júnior, que, claro, ele vai estar no time da Copa do Mundo, mas hoje muito mais pelo que ele mostra ou mostrou no Real Madrid do que pelo que ele mostra na seleção brasileira. Que só pelo que ele mostra no Real Madrid. Só. Então, assim, talvez o Rafinha,
Talvez o Rafinha seja o único cara em que a gente consiga dizer, bom, esse daqui, pelo que tem jogado... E foi bem hoje, hein? Foi bem hoje, de novo, mais uma vez. Aliás, até discordo, acho que a gente vai falar das substituições do Dorival e tudo mais, mas acho que sim. Pelo que tem jogado, talvez seja o único que você diga, bom, esse está caminhando para, durante a Copa do Mundo, ser titular. Mas é impressionante você olhar para isso e não Mas conseguir mesmo o Rafinha, né? Porque afirmar. ali na dele... Tem muita gente. E tem o Neymar. Uhum. É que eu acho que assim, aí E o tem Neymar assim... Mas Você tem, pega né? o Gerson, né? O Gerson... a gente não pode dizer que o Gerson está fora, ele está perdido. Não. Mas o Gerson está numa função que ele pode fazer no Flamengo? Pode. Mas ele é... O Gerson, se você olhar ali no centro do campo, há um equilíbrio entre o Gerson meia e o Gerson volante. Não, há um desequilíbrio. Ele é um meia tendo que fazer um papel que não lhe é muito confortável, mas ele faz. Então, esse jogador que pode ter uma missão dupla com naturalidade, não é para ele, mas ele tem se esforçado muito. O Rafinha é um atacante que está fazendo uma função na seleção que o Barcelona mostrou, olha, pega ele e põe para fazer aí e tal. Só que ele tem do lado dele, do lado direito, um cara no Barcelona, um moleque de 17 anos também, que tanto que ele, aos 17 anos tiveram que dar uma folga para ele. Porque com ele na seleção espanhola, que é o Lamine Yamal, e no Barcelona, os dois times se transformam. Sim. E todo mundo, Lewandowski, Rafinha, cresce, todo mundo fica gigantão com ele, que é o Lamine Yamal. Então já é diferente para ele, porque na seleção você não tem ninguém, não é o Savinho ainda, não é... você não vai ter o Vinícius, não. O Vinícius, a gente poderia esperar mais, não está jogando esse futebol. Às vezes você nota que o Vinícius tem o peso de resolver, de ser o cara e não conseguir ir na seleção e conseguir no Real Madrid. Cara, não é fácil conseguir fazer o que ele faz no Real Madrid. Como se o Real Madrid fosse um time fácil para jogar. Sim, é fácil para muitos. É que o Real Madrid hoje, né, Calçade? Ele é preparado para gerar os espaços que o Vinícius precisa para jogar. Na seleção... E a seleção brasileira claramente não é, e não tem sido, né? Igor Jesus. O Igor Jesus não jogou nada. Pô, cara, se teve um jogo que não era para ele, era esse. Muito menos culpa dele. Se produziu nada para ele. Porque um cara que ficava ali, o boi de piranha entre os zagueiros, e o Brasil jogando por dentro, e o tempo todo bola para o Vinícius, que vem por dentro e sai do Rafinha. Entra Gerson, e entra Savinho, e aquela bola por dentro. Só o Savinho, aí no metade do jogo, lembrou que ele foi escalado para romper o lado direito, e o Vinícius tinha o Varela, quantos minutos? 90? 90. 95? 95. O Varela o tempo todo... Porque se o Vinícius não joga, a bola do Brasil, naturalmente, qualquer bola que saia da defesa para o ataque, que saia da defesa ou do meio de campo, procura o Vinícius. Então, você busca quem primeiro? O Vinícius. Se ele tem com a marcação ali, você já dá uma travada no Brasil. Então, mas acho até isso discutível hoje. Eu acho assim, o Vinícius não é o Neymar. Acho que isso tem que ficar claro. Eu acho discutível, assim. Acho que essa vaga, esse negócio de vaga cativa, assim, fulano e mais 10, não... Então, isso não é para o Vinícius. Por melhor que o Vinícius seja, a gente vive aqui uma loucura, né? Uma euforia, uma histeria até às vezes com o Vinícius, mas assim, o Vinícius não é o Neymar. O Vinícius é diferente, é um baita jogador que poderia sim ter vencido a Bola de Ouro, poderia ter vencido e pode vencer o prêmio de melhor do mundo e até justo que vence. Agora, ele não é um jogador tão extraordinário, tão fora do normal quanto é o Neymar. Então essa lógica de se você tem o Vinícius, procura o Vinícius, ela não se aplica. Ela não se aplica porque você tem outros jogadores de alto nível também. A seleção brasileira jamais se aplicou. O time está sendo preparado para buscar alternativas? Então, E parece que não. Não, o time é preparado, se é que dá para chamar isso de preparação, o time é preparado para explorar a individualidade dos seus vários caras de frente. Que foi o que aconteceu a partir do momento que o Brasil toma o gol. Aí, beleza, você tá com 2 pontas na esquerda, 2 pontas na direita, né? Tira o lateral, põe mais um ponta, ok. Você tem vários rompedores de linhas, que foi o que fez. Mas assim, é aquela crença de que a individualidade de um ou de outro ou de outro vai resolver. Para mim isso é um defeito. E ele persiste, porque era o Neymar. Era o Neymar. Neymar, bola Neymar. Neymar resolve, ele é diferente, bola Neymar. Aí o Brasil teve um tempo para aprender a jogar sem o Neymar, porque o Neymar
ele não é uma certeza a mais. A gente viu o percentual de jogos que ele disputou ontem, né? Então ele não é uma certeza. Nem no time que ele for jogar, ou no time que ele joga, ou na seleção brasileira. Isso está claro. Então você tem que criar alternativa. O Brasil teve um tempo para aprender a jogar sem o Neymar. Tem outros jogadores. O que o Brasil faz? Elege um outro cara. Agora é o Vinícius. Exato. Agora é o Vinícius. Jogo no Vinícius. Mas aí, isso vai para nossa cultura, né, Calçade? É nossa cultura. Quanto a gente ouve que o Romário ganhou uma Copa e o Ronaldo ganhou uma Copa. Os outros não fizeram nada. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha muito na ideia de quem vai ser o cara que vai nos levar ao título mundial. E agora, por causa da relevância que ele ganhou, esse cara tem que ser o Vinícius. Então, não tem que ser. E outra coisa, né, Léo? Porque eu acho que, assim, existem casos muito excepcionais em que isso se aplica. O que a Argentina fez com o Messi na última Copa do Mundo, óbvio que se aplica. Você está falando do Messi. O Messi é uma coisa, o Vinícius Júnior é outra. Eu acho que o Neymar em forma, o Neymar em condições, ele é uma coisa. E ainda assim, né, Jean? Desculpa te interromper, levaram 5 Copas até alguém criar um time que permitisse ao Messi. Exatamente. Decidir a Copa do Mundo, Isso né? também só aconteceu porque o Messi não era mais o Messi, apesar de ter feito uma copaça. Sim, perfeito. Né? Porque ele também... Fisicamente, eu tô falando. O Messi não teria condições. Como o Neymar perfeito, não perfeito. será na próxima Copa. Não será. Para o Neymar ser bem sucedido na próxima Copa, ele terá que ser ajudado pelos outros. Exatamente. E aí tudo bem, vai fazer sentido se o Neymar estiver em forma, se o Neymar tiver condições. Agora, buscar no Vinícius Júnior e querer do Vinícius Júnior esse protagonismo e essa coisa de chamar a responsabilidade, que você vê que ele até tenta, né? Em alguns momentos, você vê que possivelmente as decisões que ele toma, talvez não fossem as decisões que ele tomaria no Real Madrid. Porque hoje eu acho que existe essa quase que responsabilização de, não, então é com você agora, garoto. O Neymar não está mais aí, você resolve a parada e assim, não tem dado certo. A verdade é uma essa. situação Mas ele interessante. também não pode perceber que desse jeito não vai dar certo, ele não vai render bem? Ele não deveria? Eu não sei se ele tem esse nível de percepção pelo seguinte. A ausência do Neymar, você tem um combo aí. Uma coisa é Vinícius no topo do mundo com a camisa do Real Madrid. A outra é o que esse jogador pode fazer com a seleção brasileira, que quando dá certo, você imagina, você é o cara que arrebenta na seleção brasileira e arrebenta no Real Madrid. O que você quer mais da vida? Não é nada, cara. Você já está no topo do futebol. Mas não tem um pouco dele querer se provar na seleção? O Neymar abriu um se espaço. exige isso, né? O Neymar abriu um espaço para ele. Se exige tanto E assim, sobrou isso na cabeça dele. Eu tenho achado que Eu sim. sou o cara, eu estou a caminho da bola de ouro, aí não veio. Mas eu estou no topo do Real Madrid, ganho Liga dos Campeões. Eu resolvo problemas do meu time, que é o maior time do planeta. É natural que eu faça isso na seleção também. O principal jogador da seleção desta geração aqui, que já está indo embora, que é o Neymar, está fora. Pô, eu vou aproveitar esse espaço. E ele não consegue. Tanto que o melhor momento dele, né, Calçado, na seleção brasileira, para mim, ainda é a Copa de 22. Jogo da Croácia à parte, que ele não foi bem, até muita gente ainda discute ele ter sido substituído, mas ele fazia uma boa Copa do Mundo, com gol, com assistências, participando. momentos muito melhores do que os que teve depois da Copa. Perfeito. Mas a Copa, ele ganhou a vaga, ele não era uma certeza do Tite. O Tite falou, não, eu vou com o Vinícius, mas não era a ideia era ter um quarteto. A responsabilidade dele, teoricamente, era muito menor. Muito menor. Né? Aí, a partir daquela Copa, não, é Vinícius e não se fala mais nisso. Até porque o Neymar some de cena. Sim. Vamos botar o Pedro Ivo Almeida na roda também de conversa, direto da Fonte Nova, vai participar do Linha de Passe. Estava lá e lógico que o testemunho dele tem um peso muito grande e muito importante. A gente quer só comprovar no boa noite a você, Pedro Ivo, se o clima aí estava tão gelado como transparecia para quem acompanhou Tinha tanta gente assim que... Tinha tanta gente, 41 mil pessoas no estádio, amigo? Saudações palmeirenses, rapaziada, essa aqui, né, foi um cortezinho aí da ESPN, passar os créditos a respeito, né, da atuação do Brasil, né, onde falou aí a questão, né, do desempenho da seleção brasileira. E eu já queria saber também a sua opinião, torcedores palmeirenses, o que você achou da atuação do Estevão, né? O Estevão que entrou ali no segundo tempo, por volta dos 28 minutos do segundo tempo. Eu achei que ele ficou devendo um pouco, né? Mas é um garoto, tá começando agora jogando a atuação aí com a camisa da seleção brasileira. Inclusive, ele teve uma oportunidade de ouro de se consagrar, né?
tabelou ali com o Paquetá e deu uma chapada que ele não acostuma errar uma chapada daquela. Infelizmente, o Brasil acabou empatando aí, né, no placar de 1-1 com a seleção do Uruguai, né? O gol que foi marcado da seleção brasileira pelo Gerson, né, jogador que pertence à equipe do Flamengo. Já da equipe do Uruguai, Valverde acertou, né, uma pancadaça aí de fora da área e fez 1-0. Depois o Brasil acabou empatando com 62 minutos ali, né, com a bela batida também do Gerson, que pertence à equipe do Flamengo. Então, já comente aí, pessoal, o que você achou da atuação da seleção brasileira e o Brasil tem que dar continuidade aí no trabalho do Dorival Júnior ou a seleção tem que procurar um novo treinador? Comente aí, deixa a sua opinião, que é de importância extrema, né? É bem importante que vocês comentem. Também deixa o like no vídeo se puder, inscreva-se no canal Notícias do Meu Palmeiras e até as próximas informações do nosso Verdão.